No final do ano passado, um filme bastante polêmico, Som da Liberdade, foi lançado nas salas de cinema do mundo todo. A produção era pequena e contou com um financiamento independente de pequenas instituições que conseguiram arrecadar cerca de 14 milhões de dólares. E o esforço valeu a pena. E o filme gerou mais de 250 milhões em bilheteria, sendo o maior sucesso independente desde que Parasita, que ganhou o Oscar em 2020. Som da Liberdade é baseado em uma história real que foi relatada por Tim Ballard, ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna do governo americano. Ballard diz que recebeu uma missão divina para resgatar pessoas, especialmente crianças, que eram vítimas do tráfico sexual. Para isso, ele abandonou seu cargo e viajou para a América Latina para fazer justiça com as próprias mãos. O enredo é emocionante, sem dúvidas. E ganha força com a atuação de Jim Caviezel, que interpretou o papel de Jesus no aclamado A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. No entanto, apesar da importância temática e do sucesso de público, o filme se envolveu em diversas polêmicas e recebeu muitas críticas da mídia internacional. Um ano depois, ele volta aos holofotes, mas por um motivo bem diferente. Será que desde aquela época esse filme já estava querendo nos dizer alguma coisa? Poucos meses depois de seu lançamento, os documentos relatando os crimes e as poderosas relações de Jeffrey Epstein, que era acusado de tráfico sexual de menores, foram vazados. Agora, pouco mais de um ano da estreia, um novo escândalo envolvendo o mesmo tema veio à tona. O caso de Sean Combs, o P. Diddy. Teria o filme alcançado seu objetivo de denunciar esses atos de imoralidades entre os poderosos? Existe alguma relação entre a produção e as denúncias que estão surgindo? É isso que vamos descobrir agora. A ideia de Som da Liberdade surgiu em 2015, depois que o diretor e co-roteirista Alejandro Monteverde assistiu a uma matéria que denunciava o tráfico internacional de crianças. Movido pelo tema, ele decidiu que poderia usar o cinema para ampliar a conscientização do público e começou a realizar pesquisas e acionar contatos para conseguir viabilizar a produção. Depois de ter firmado uma parceria com Rod Barr, que seria o co-roteirista, e de conhecer a vida de Tim Ballard, o ex-agente que abandonou sua carreira para criar uma organização sem fins lucrativos que resgata crianças, Alejandro conseguiu arrecadar 14 milhões com patrocinadores de seu país natal, o México, e deu início às gravações em 2018. Inicialmente, o longa seria distribuído por uma subsidiária latino-americana da Fox, mas a empresa foi comprada pela Disney quando o filme estava para ser finalizado, e o projeto acabou sendo engavetado depois de pronto. Contudo, um dos produtores, Edward Verástegui, conseguiu reaver os direitos da obra e os ofereceu à distribuidora Angel, famosa por agenciar produções cristãs como a série The Chosen. Depois de lançado, o filme se tornou um sucesso. Aqui no Brasil, o longa ficou na frente de obras consagradas como A Freira 2 e Mercenários 4, e chegou a competir com os títulos mais esperados lá fora, como Oppenheimer, Barbie, Indiana Jones e Missão Impossível. Mas o êxito no lançamento foi diretamente proporcional às polêmicas que envolveram a produção. Acontece que o longa ganhou um forte apoio dos partidários do QAnon, um movimento de extrema-direita que teve início em denúncias sobre uma suposta rede global de satanistas e pedófilos que sequestrava crianças para lhes fazerem mal. Para muitos, isso não passa de uma teoria da conspiração, mas os seguidores viram o filme como uma materialização de suas ideias. Um grande conflito se instaurou a partir disso, dividindo pessoas em 3 grupos básicos: os apoiadores, que tinham certeza que o filme retratava a realidade que eles estavam denunciando; os críticos, que afirmavam que tudo não passava de uma teoria da conspiração; e a terceira via, que dizia que esta briga era inútil e não poderia abafar a importante denúncia que a obra estava fazendo. Nem preciso dizer que essa disputa extravasou para o âmbito político e encontrou eco na polarização de direita e esquerda que estamos vendo nas últimas eleições pelo mundo, não é não? Mas as polêmicas não acabaram por aí, não. Muitas pessoas que foram ao cinema estranharam o fato da sessão estar esgotada nas bilheterias, mas quando chegavam na sala de exibição, ela estava completamente vazia.
Várias instituições foram acusadas de comprarem ingressos fantasmas para criar um falso sucesso para a obra, inclusive a própria distribuidora Angel, que se defendeu dizendo que havia apenas criado um sistema para que pessoas com posses pudessem comprar e doar ingressos para quem queria assistir o longa, mas não tinha condições financeiras para isso. Outra controvérsia se deu quando os responsáveis foram acusados de retratar uma história que não era real. Teoricamente, isso não seria um problema, já que a maioria dos filmes assistidos, hoje, são ficcionais. A questão é que a obra expõe em letras garrafais no início que a trama foi inspirada em fatos, e isso cria uma responsabilidade entre os produtores e o público. Foram os portais Vice News e o American Crime Journal que encabeçaram as denúncias. Alguns de seus repórteres investigativos descobriram que as façanhas de Tim Ballard não eram tão heróicas como ele pintava. Além de exagerar os feitos, ele mesmo já teria se envolvido em polêmicas sexuais dentro da Operation Underground Railroad, OUR, a organização antitráfico sexual que ele mesmo ajudou a criar. Alguns colaboradores deram entrevistas dizendo que Ballard frequentemente exibia comportamentos inadequados em missões. E quando era questionado, dizia que tudo era feito em prol das crianças e dos disfarces que eles tinham que sustentar. Depois das denúncias, o homem que inspirou o protagonista de Som da Liberdade renunciou seu cargo na instituição para que seu nome e sua imagem fossem desvinculados dos trabalhos que eles faziam. Então isso significa que tudo que o filme retrata é inválido? Certamente que não. A despeito dos problemas e das polêmicas, Som da Liberdade realmente conseguiu atrair a atenção de milhões de pessoas para uma questão delicada que precisa ser debatida, como nós estamos fazendo agora. Não existe nada que vincule as denúncias feitas na obra com as acusações feitas a um empresário Jeff Epstein e ao rapper P. Diddy. Não há nenhum ponto em comum, exceto o tema. E talvez isso já tenha sido o bastante para iniciar as movimentações que estamos vendo hoje. Para quem não se lembra, tanto Epstein como Diddy foram acusados de violência e agressão sexual, mas há um enorme agravante nesses dois casos. Junto com as práticas asquerosas, eles também foram acusados de traficar pessoas, isto é, movê-las de um lugar ao outro com ou sem consentimento para conduzir atos ilícitos como a prostituição e muitas vezes envolvendo menores de idade, inclusive. Além disso, como se tratam de pessoas poderosas, que têm muito dinheiro e contatos influentes, todas as acusações se tornam ainda mais graves, pois deixam de ser apenas um caso isolado para tratar de um verdadeiro esquema, uma estrutura que usa cúmplices na política, polícia, nos tribunais, nas empresas, na mídia e por aí vai. Então quer dizer que os teóricos do QAnon estavam certos esse tempo todo? Também não é bem assim. Acontece que o QAnon se tornou algo muito maior e mais complexo ao longo dos anos. O que inicialmente eram apenas denúncias se tornaram acusações e ameaças, e culminaram em atos perigosos como a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, depois que Biden venceu democraticamente as eleições presidenciais. Além disso, o QAnon tem Donald Trump como um ponto central de suas teorias. E muitas vezes isso acaba se tornando algo contraditório. Eu ressalto que este é um assunto delicado e que não estamos assumindo nenhuma posição ideológica. Estamos apenas apontando incongruências neste movimento. Acontece que para o QAnon, Trump seria como um defensor, a pessoa que iria lutar para eliminar os agressores escondidos no alto escalão de empresários e políticos dos Estados Unidos. O problema é que personalidades como Trump foram citadas em documentos de denúncia destas mesmas figuras que ele supostamente estaria combatendo. Não estamos dizendo que Trump é um dos envolvidos. Não há nenhuma prova disso. E ninguém, pelo menos até o momento, poderia provar algo desse tipo. Mas, de fato, Trump já foi registrado, frequentando festas na ilha de Epstein e nas famosas White Parties de P. Diddy. Mas esses eventos não necessariamente estão relacionados aos programas conduzidos por Epstein ou os freak-offs de Sean Combs. A única relação é que os eventos eram produzidos pelas mesmas pessoas,
Mas isso também não significa dizer que os frequentadores de um estariam no outro. Então, deixando o fanatismo de lado, o fato é que, coincidentemente ou não, o filme Som da Liberdade e as denúncias feitas a estes predadores sexuais são extremamente necessárias e precisam ter um alcance ainda maior. E vale lembrar que a impunidade é a arma mais poderosa desses sujeitos. A maior prova disso é que os dois, Epstein e Diddy, já haviam sido acusados e condenados há décadas. Mas o poder e a influência deixaram com que eles escapassem da justiça para continuar cometendo crimes. Epstein faleceu na cadeia em 2019 antes de ser julgado. E o mais provável é que ele tenha tirado a própria vida. Diddy Combs continua preso preventivamente e teve todos os pedidos de fiança e habeas corpus negados até então. Que ele e todos os responsáveis pelos atos cometidos possam ser devidamente julgados e responsabilizados pelos crimes que cometeram. Que a justiça possa finalmente ser feita e que nossas crianças tenham um futuro e um mundo melhor para crescer em paz. Até a próxima.